E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper. Mas esse vídeo a gente não vai falar de distribuição não, mas a gente vai falar de distribuição de software, tá? Esse vídeo é um vídeo que eu queria fazer já tem algum tempo, que era para meio mostrar para vocês, basear um pouco também da minha opinião sobre o Snap, né? O polêmico Snap, né? O Snap ele voltou aí aos tabloides, né? Justamente porque o Ubuntu 21.10, que vai ser lançado no mês que vem, ele traz uma das novidades, né? O Firefox não será mais distribuído como um pacote Deb. Ele vai ser distribuído como um pacote Snap. Então, ó, antes de começar o vídeo, seguindo a dica aí dos nossos inscritos, né? Já vou falando logo para vocês, já deixa o like no vídeo. Se você se arrepender, você dá um dislike lá no final, mas já dá um like logo, cara, porque senão você esquece, certo? Se não é inscrito no canal, já se inscreve logo de cara, que aqui no canal de Hopper a gente fala de distribuições Linux, mas a gente fala também das tecnologias que diferenciam as distribuições umas das outras, beleza? Então vamos lá. Começando pelo começo, o que é o Snap? O Snap é um sistema de empacotamento universal. Ele foi criado inicialmente com foco no Ubuntu, mas justamente pelo seu viés universal, ele pode ser instalado em praticamente todas as distribuições Linux da face da Terra que usem systemd. Essa é uma limitação importante. Não é possível usar o Snap em distribuições que não têm suporte a systemd. Por quê? Quais motivos? Dentre os motivos são as automações, né, fantásticas que o systemd proporciona ao Linux. No caso do Snap, ele faz muito uso do systemd na hora de subir e descer serviços, abrir e fechar portas, esse tipo de coisa. Né? O Snap é um software que ele roda até que de certa forma é isolado do resto do sistema e ele se conecta, esse software ele se conecta com o resto do sistema através de plugs. E esses plugs são gerenciados muitas vezes pelo systemd, certo? Então, isso é para tornar o Snap ainda menos popular, né? Ele depende do systemd que já tem aí bastante resistência do pessoal do Linux aí, né? Principalmente o pessoal mais das antigas aí que gostava de escrever script na mão e ficar monitorando demônios, né? Usando outros demônios para esse serviço. Mas o Snap é isso, o Snap ele é um sistema que quando dá tudo certo, você tem softwares recentes rodando em distribuições mais antigas, softwares antigos rodando em distribuições mais recentes, e assim por diante, né? Que é mais ou menos o que acontece no Windows, né? O Windows tem mais ou menos essa pegada, o Snap proporciona esse tipo de coisa também para as distros Linux, né? Quem são os concorrentes do Snap? Tem dois principais. Um deles é o Flatpak e o outro é o AppImage, né? Eu em breve farei vídeo desses caras também. Do Flatpak já tem, mais ou menos por cima, sem muita edição, sem muito capricho, mas do AppImage não tem. Tá? A abordagem desses sistemas é bem diferente, ok? E já vão deixar isso muito claro, tá? O Snap ele é patrocinado pela Canonical. Né? Inicialmente o Snap ele foi pensado em ser um sistema de container. A ideia dele era concorrer com Docker, não era simplesmente rodar aplicativos do Linux, era concorrer com Docker. Tanto que você tem uma série de serviços disponíveis para o Snap. Se você fizer um Snap Search, você vai achar o WordPress, por exemplo. E funciona delicinha, tá? Se você instala esse WordPress, ele vai subir na porta 80 um WordPress funcionando, com um comando só. Ele tem o Wacom, que é um clone do Trello, open source, né? E tem alguns serviços aí desses web, né? Tem o Nextcloud, por exemplo. Com certeza ele tem o Nextcloud e está lá, né? Então é isso. Inicialmente o Snap ele foi desenvolvido para rodar containers de serviços web, concorrer com Docker. E ele, eu não lembro se eu cheguei a ver isso, mas ele tinha até algumas movimentações tímidas no sentido de orquestração. Mas aí já é mais a parte é a parte mais de servidores da Canonical que eu confesso com vocês que eu não manjo. Quando eu conheci o Snap, eu conheci ele como ferramenta de trabalho. Eu trabalhei numa empresa que era concorrente da Amazon e os softwares que essa empresa desenvolvia eram desenvolvidos usando o Snap, tá? A ideia era justamente que esse software pudesse ser instalado em todas as distribuições Linux da mesma forma, o mesmo software, com as mesmas características, com as mesmas limitações, etc, etc. Foi aí que eu tive um pouco mais de afinidade, né, com o Snap. O Snap ele é feito em Go, tá? O Snap ele é desenvolvido na linguagem de programação Go, que foi uma linguagem de programação que eu aprendi ali nessa empresa também, justamente para poder trabalhar lá. Eu tive a oportunidade, inclusive, de dar uma lida no código-fonte do Snap, porque uma das
uma das tarefas lá que eu tinha que matar era eu tinha que dar um jeito de fazer o nosso software, quando ele era instalado via Snap, ele tinha de alguma forma que mostrar lá uma barrinha de porcentagem crescendo, né? Então eu li como era feito, como isso foi implementado no Snap, né? Esse monitoramento, o monitoramento, não, desculpa, como era feito essa coisa, né, da instalação, para poder olhar o código e copiar o código para o meu software lá. Então é isso, é software livre, você pega lá os trechos de código que você precisa e coloca no seu software. No nosso caso lá a gente usava o Snap, mas a gente tinha um outro software que fazia a gestão de outros softwares, que a gente usava pedaços do código do Snap para fazer o nosso software funcionar, que o nosso software também era feito em Golang, então é tudo feito em Golang. O Go é muito legal, assim, é muito fácil você pegar trecho de código de um software Go e já trazer para outro, por uma questão de como a linguagem funciona e as abstrações que ela usa. É muito fácil pegar o código um e botar no outro sem grandes problemas. O Snap ele funciona num sistema de client-servidor, tá? O comando Snap, na verdade, ele é um client que entra em contato com o Snapd, que esse sim é um servidor que ele fica rodando na sua máquina ali, esperando comandos, tá? É uma espécie de agente. Ele fica ali esperando comandos que a gente faz usando o Snap. Eu não lembro agora qual que é o protocolo que o Snap usa para conversar com o daemon. Não lembro qual que é. Sinceramente, eu não lembro. Deve ser por socket, mas eu não lembro. Tá? O que isso significa? Significa que mesmo quando você não está executando o Snap está executando na sua máquina e está fazendo coisas por lá. Uma das coisas que ele faz e que desagrada bastante o pessoal são as atualizações automáticas. Né? O Snap Refresh ele atualiza os seus pacotes instalados. A questão é que ele faz isso automaticamente. Tá? Então, os pacotes Snap sempre estão na última versão. Queira você queira ou você não queira. Beleza? Essa é uma coisa que eu não sei se já dá para configurar isso. Eu lembro que era uma questão antigamente de se era possível ou não configurar essa atualização automática. Mas eu acho que não entrou, tá? Acho que não entrou. Então, quer dizer, o Snap, assim como o Systemd, eles são entidades meio que autônomas, assim. Ele toma conta do seu computador e não conversa muito com você, e ele vai atualizando as coisas ali automaticamente, sem consultar você. A vantagem, pelo menos, né, uma vantagem, pode dizer assim, é que o Snap ele costuma guardar na máquina versões anteriores dos Snaps que já funcionavam. Então, se ele fizer uma atualização automática e quebrar, a versão anterior está instalada ainda, e se eu não me engano, ele faz essa troca automaticamente quando ele detecta problemas, tá? Não tenho certeza disso, mas eu acredito que sim. E esse justamente é isso que irrita o pessoal na questão do Snap, tá? O Snap ele é muito fácil de instalar, muito fácil de usar. Como eu falei, a não ser que você use Gentoo, geralmente a instalação do Snap é um comando só, desde que você esteja numa distro Linux que usa systemd, beleza? Então, por exemplo, no Arch Linux, provavelmente o pacman-s snapd resolve. A mesma coisa com apt install, a mesma coisa com dnf install. Tá? Então é bem simples de instalar. O Snap ele está na maioria dos repositórios. Você não tem necessidade geralmente, né? Você não tem necessidade de ficar adicionando repositórios extras. O OpenSUSE, por exemplo, é uma exceção. Tá? O OpenSUSE ele não tem o snapd nos repositórios deles, mas lá no site do Snap, tá? É o Snapcraft.io. Ele tem esse site aqui. Opa! No site do Snapcraft, né? Snapcraft.io, ele tem uma vasta documentação de como instalar o Snap em praticamente qualquer distro, né? Então, aqui é o site dele. Ele tem uma loja, essa loja roda nesse site. Essa é uma outra parte controversa do Snap também, porque não é possível você usar outras lojas que não a loja oficial da Canonical para pegar os seus softwares. Então, todos eles têm aí uma base única. Todos os softwares Snap estão nessa loja que é gerenciado pela Canonical e o código-fonte dessa loja não é open source, tá? É um código-fonte fechado, porque ele inclui alguns segredos industriais da Canonical. Como eu disse, a Canonical é um player na área de servidores e o Snap inicialmente foi pensado para ser uma espécie de concorrente do Docker aí, tá? Era a aposta da Canonical para combater o Docker e criar uma infraestrutura automatizada, bacana, autogerenciada, etc e tal. Então tem alguns segredos industriais aqui envolvendo a Canonical, por isso que ela não libera o código-fonte, mas eu li em algum lugar que isso estava a caminho de ser resolvido, tá? Então aqui, ó, você procura software aqui, por exemplo, o GIMP, você procura aqui o GIMP e você tem todas as informações que você precisa para decidir aí o que você quer fazer. Ele tem aqui a versão stable, a versão candidata e a versão edge.
tá? Para instalar, só clicar aqui e seguir as instruções. Se você tiver no Ubuntu, provavelmente ele vai já abrir a caixa de diálogo correta e vai fazer tudo certinho. Como eu estou no Fedora, que ele vai me sugerir comandos que eu devo usar para instalar, no caso aqui snap install gimp, certo? Caso eu não tenha instalado o snap, né? A gente tem alguns guias para instalar, tá? Então essas aqui são as distribuições que suportam o snap. O Gentoo fazia parte dessa lista, tá? Inicialmente o Gentoo fazia parte dessa lista, mas o pessoal do Snap não conseguiu, perdeu o contato com os desenvolvedores do Gentoo, nem o desenvolvedor do Gentoo se apresentou para colaborar com os desenvolvedores do Snap, então eles tiraram aqui a instalação. Até hoje, para mim, é um mistério se o Snap funciona ou não. Tentei, eu gastei uma energia danada tentando fazer o Snap funcionar no Gentoo. Eu consegui fazer ele funcionar mais parcialmente, algumas coisas de rede, não consegui fazer funcionar, enfim. Eu acabei desistindo. Mas aqui você tem as instruções. Então, OpenSUSE, como é que instala? Né? Então você vai adicionar um repositório extra, né? Esse tipo de coisa. Outras distros não precisa de repositório extra não. No caso do Fedora. Então instala o snapd já era, tá? Eventualmente você vai precisar fazer um link para habilitar o modo clássico. E é isso aí, certo? O grande lance é que algumas distribuições baseadas no Ubuntu, elas estão boicotando o Snap, né? A ideia inicial do Ubuntu, pelo que eu entendi, era substituir os pacotes Deb por pacotes Snap na distribuição inteira. Eu acho que eles deram uma freada nisso. Eu não sei exatamente o motivo, mas eu não vi mais evolução nesse sentido no Ubuntu, tá? Ele continua trazendo os pacotes Deb, mas ele faz uma intervenção ou outra aí, principalmente no quesito de navegadores. Né? O motivo que eles alegam para fazer isso com navegadores é que navegadores inseguros são um risco para a segurança do sistema, então eles preferem ter ali os browsers empacotados em Snap para serem atualizados de forma automática assim que o desenvolvedor empacota e publica o seu release, certo? Isso é muito importante ter em mente, que não tem vantagem nenhuma você rodar um navegador ultrapassado na sua máquina. O Linux Mint, por exemplo, ele rompeu com essa ideia do Snap, até onde eu sei. Todos os snaps que se substituem pacotes Deb no Linux Mint, eles fizeram o caminho inverso, deixando e mantendo os pacotes Deb para esses softwares que eles retiraram. Né? Acho que a polêmica começou quando eles fizeram essa substituição com Chromium. Tá? E agora eles estão fazendo com o Firefox. Então é bem tranquilo, né? O uso do Snap é bem tranquilo. Se você usa uma loja, não tem novidade. Se você usa o terminal, também não tem. Tá? Você dá um Snap Search, o nome do software, por exemplo, Snapcraft. Se você quiser instalar um software, você usa o install. Tá? Então eu vou instalar o Snapcraft usando o próprio Snap. Quem que é o Snapcraft? O Snapcraft ele é um software que a gente usa para construir pacotes Snap. Vou mostrar para vocês do que se trata. Como é que funciona o pacote Snap? Né? O que é um pacote Snap? Na verdade, o pacote Snap ele é nada mais nada menos do que uma imagem de disco compactada com SquashFS e é isso, tá? O seu sistema ele vai montar essa, tá vendo aqui, ó? Ele vai montar essa imagem usando um loop device, ou seja, né, a imagem Snap ela é imutável e aí ele vai gerenciar a forma como você consegue acessar esse arquivo e esse programa e como ele vai se comportar na sua máquina, né? O que ele vai ter acesso, o que ele não vai ter acesso. Tá? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Então, o PyCharm Professional. Se eu entrar no diretório, está montado aqui, tá? Eu tenho o root da aplicação. Então, eu tenho um diretório bin. Nesse diretório bin eu tenho os binários, né? Que são usados para abrir e gerenciar os programas. Né? E todo o software está localizado aqui dentro. Tá? 1,5 GB. Esse é o tamanho dessa imagem quando descompactada. Certo? Ele tem aqui um diretório Snap, que é bem interessante, porque dentro desse diretório Snap Guia a gente coloca o ícone. Né? Ou seja, ele vai se integrar com o seu sistema e vai ter um ícone dele lá no lugar correto, certo? Então, diferente do Nix, que tem uma pegada mais ou menos parecida, né? Que você pode usar o Nix para instalar software, o Nix não se integra com o sistema profissional que é onde ele está rodando, mas o Snap se integra, tá? Ele coloca o aplicativo lá no lugar certinho do ícone. Esse também foi uma coisa que eu não consegui fazer funcionar no Gentoo. Quando eu compilei o Snap. Eu fiz ele. Eu peguei o código-fonte, né? Peguei o código-fonte do Snap, compilei ele e instalei ele no meu Gentoo direto, né? Para fazer um teste. Eu ia começar a fazer um rebuild, mas eu nunca consegui fazer ele funcionar 100%. Aí eu desisti de criar um rebuild para ele. Tá? Ele tem aqui as coisas do próprio programa, né? Tem o user, lib, tralala, aqui tem dentro, tem umas bibliotecas binárias que ele precisa para funcionar.
E é isso. Mas essa é a estrutura, tá? Então dentro do /var, lib, snap e snap, a gente tem os snaps que estão instalados, tá? Então aqui no caso tem o Android Studio, tem as bases, né? Core, Core 18, Core 20. Tem esse diretório bin ele tem os links, né? Esse aqui está no path. Então quando toda vez que você chamar um cara desses aqui, ele vai chamar o snap que vai gerenciar essa chamada e vai subir o programa. Beleza? Essa é uma coisa que eu acho bem bacana no Snap. Você consegue chamar ele direto do terminal. Você bota o diretório do bin lá no path e já era. Tá? Então é isso. O Core e o Core 18 e o Core 20 são a base do Ubuntu. Então ele vai pegar essa base, vai montar, e aí ele vai pegar o Snap que você vai instalar e vai montar por cima, né? Ele vai fazer um overlay. Ele vai fazer por cima, então tanto o Core 18 quanto o Core 20 eles são imutáveis. A aplicação que você vai instalar, ela vai se posicionar por cima dessa imagem base através de um overlay. E somando todas essas camadas, você tem um sistema completo à parte do seu sistema principal, rodando de forma independente e isolado. Em algum lugar aqui, a gente tem as imagens propriamente ditas. Deixa eu ver se eu acho facilmente. É só procurar pelo tamanho. Aqui, ó, snaps. Nossa, tem o snap e o snaps. Snap tem diretórios. Snaps, opa, tem as imagens aqui, tá? Essas aqui são as imagens do snap. Ó, note que aquilo que eu falei para vocês, ele sempre mantém algumas versões anteriores, tá? Deixa eu fazer um file aqui para você ver o que é esse arquivo .snap. Ele é um arquivo regular. Obrigado por nada. Obrigado por não me dar informação nenhuma. Ah, é porque não tem permissão de leitura. Não, tem problema então. Ah, agora sim, tá vendo aqui, ó? É um SquashFS comprimido com XV, com XZ. Caraca, que ignorância. Eu tava lendo no blog do Snap que eles estão querendo mudar essa compressão para LZO. E fazendo isso, eles conseguem aumentar em até 50% a velocidade de execução do Snap. Essa é uma coisa que o pessoal reclama muito, que os programas do Snap demoram muito para subir. Eu acho que fazendo essa mudança para LZO, eu acho que fica cada vez mais próximo a ideia de você ter o Ubuntu 100% Snap, porque realmente não vai ter grande impacto na hora de descomprimir. Isso aqui castiga muito computadores mais antigos. Eu sei que tem gente que não concorda, mas quando eu falo computadores antigos, são computadores realmente antigos, tá? Seu Core i7 não é um computador antigo só porque ele tem 3 anos. Computador antigo é computador de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Os Core 2 Duo originais ali, né? Primeira geração. Core 2 Duo não, Core Duo, né, meu? Core Duo, Celerons da vida e tal. Repara que o tamanho é sempre pequeno normalmente, né? É que essas aplicações da JetBrains eles são gigantescos, ele tem toda uma base de Java, enfim. Mas, ó, softwares normais, esse Insomnia, por exemplo, é um Electron. Olha que legal, o tamanho dele. E óbvio que tudo isso é levado em conta, né? Quando você vai subir o sistema, ele tem que ler só 89 MB do disco, descompacta tudo na RAM e as coisas são todas muito mais rápidas, né? Ó, o KDE Frameworks, né? KDE Frameworks é a base para as aplicações KDE, por exemplo. Ai, mas Fernando, se eu quiser distribuir o meu próprio Snap para os meus amiguinhos, como devo fazer? Você manda esse arquivo aqui, ó. Você pega esse arquivo .snap e manda pro seu amiguinho, manda ele fazer um PHP install, um snap install. Ele instala arquivos locais também, tá? Você só tem que passar um parâmetro, acho que é dangerous. Ou às vezes você tem que passar o dev mode, né? Que aí ele faz a instalação local, ele faz a instalação direto do arquivo do snap. Isso é bom para fazer debug, mas você pode distribuir seu software assim também. E esse é um passo para você subir o seu software na lojinha lá dos caras, né? Você tem que gerar o snap e mandar para os caras, se eu não me engano. Beleza? Então é isso, né? Como você pode ver, a gente tem o Snap e o Snap. Temos aqui o Snap, temos aqui o Core. Vamos ver o Core. O que tem dentro do Core? Tem um sistema, tá vendo? Tem um sistema completo aqui. Sistema Linux completinho. Ele tem todas as ferramentas, base, tudo que você precisa para rodar qualquer coisa. DD, DF, LS, tá todo mundo aqui. Se você entrar, por exemplo, no do Insomnia, olha como ele tem bem menos coisas, tá vendo? Então, realmente, o que ele faz? Ele complementa, né? Ele pega essa base, monta essa base e ele roda esse software levando em conta a base que você já tem. Ou seja, dentro do Snap do pacote em si, você não tem a base do sistema. A base do sistema ela já está instalada. Ou seja, você economiza em disco aí, porque todos os pacotes podem ser construídos em cima da mesma base. Tradicionalmente, a gente estava usando a versão 18, tá? O Ubuntu 18.04, a LTS, que servia como base do Snap. Agora, com o Snap versão 6, a versão nova do Snap saindo, não sei se já saiu, acho que não saiu ainda não. Aliás, o Snapcraft, né? Tá, o Snapcraft está na versão 5 ainda.
O Snapcraft na versão 6, a grande novidade dele vai ser a adoção full do Core 20. Então ele vai usar o Ubuntu versão 20. Isso é um problema de certa forma, tá? Eu já falo logo para vocês que isso é um negócio meio chato. O Snap ele sempre usa a base Ubuntu, tá? E é sempre a base Ubuntu LTS. Então todo Snap tem que compilar no Ubuntu. Se você tem um software que por acaso só compila no Debian, eu já tive esse azar. Você está na roça. Eu estava conversando com o Gustavo Niemeyer e eu falei para ele um pouco dos problemas que eu tinha, porque como eu trabalhava justamente na borda, né, eu estava bem na ponta ali, então tinha muita coisa que eu precisava fazer que não estava implementado ainda. Né? Então eu ficava o tempo todo entrando em contato com o Gustavo Niemeyer e outros desenvolvedores do Snap. E um dos problemas que eu tive era que eu tinha um software que não rodava fora do Debian. Ele tinha que rodar no Debian. Eu não lembro por qual motivo ele não rodava no Ubuntu. E aí eu perguntei pro cara, pô, e aí, cara, quando o Snap vai liberar pra gente aí outros núcleos, né? Outros cores que não o do Ubuntu? Aí ele falou, putz, estamos pensando no assunto, mas isso ainda não está implementado. E isso não entrou até hoje, tá? O core do Snap continua sendo o do Ubuntu, né? Sem previsão aí de mudar, infelizmente. Né? Seria bem bacana se a gente pudesse ter bases diferentes, né? Porque imagina, você tem uma base Fedora, então softwares que foram pensados e projetados para rodar no Fedora poderiam ser distribuídos via Snap também, né? Mas é isso, o pessoal da Canonical bairrista, beleza? E é isso. Então a gente tem lá o agente, temos o Snapd rodando, né? Se você tem o Snap na sua máquina, ele está rodando nesse exato momento. Vou achar ele aqui para você ver, porque não estou mentindo. Tá? O Snapd sempre está rodando e ele fica ali escutando comandos do seu Snap. Tá? Muitas vezes você dá um comando no Snap e o Snap trava, não tem problema, tá? Porque você dá o. É que hoje em dia ele ainda dá o feedback. Antigamente ele não dava feedback nenhum, ele só falava lá instalando e não te dava feedback nenhum. Você confia, ele está instalando, né? Aqui no comando, o comando snap sem nada, você vai ver que ele tem várias. Ele tem muitos modos de funcionamento, né? Inclusive ele tem aqui, ó, daemons, né? Ele tem uns services para você gerenciar serviços, tá? Para você gerenciar serviços. Então, start, stop, tem o Apache. É que o Apache não faz sentido, né? Mas o WordPress, por exemplo, você dá start, stop. A pior que tem o Apache aqui, ó. Tem o Apache com Solr, tem o NetBeans. Enfim, você consegue subir serviço, derrubar serviço, né? Igualzinho você faria aí num Docker, né? Start, stop, restart. A diferença é que eu acho que é um pouco mais transparente o Snap, para mim, pelo menos. Eu não sei explicar. Eu tenho uma sensação. Eu prefiro rodar um serviço no Snap do que rodar um serviço usando Docker, por exemplo. Tá? Mas aí você tem aqui ó, permissões, né? Para você gerenciar as permissões do seu Snap. Isso eu acho bem menos completo do que o do Flatpak, mas eu posso estar falando uma tremenda. Posso estar cometendo uma injustiça, mas eu tenho a sensação que no Flatpak é mais fácil e mais. Tem mais opções de personalização de permissões e é mais fácil configurar. Tá, ele tem um history, ele tem, enfim, é muito comando aqui. Você consegue fazer a gestão do seu software lá na loja, né? Você pode fazer login, logout, coisa e tal. Certo? Como eu crio um snap? Né? Vamos fazer aqui um bem bolado. Se você olhar aqui no site do Snapcraft, ele tem tutoriais de todas as cores, tipos, tamanhos imagináveis, tá? Tá aqui, ó, para qualquer linguagem que você imagina. Quero Python, um aplicativo que já está compilado. Eu tenho um binário, eu quero transformar esse binário num Snap. Tem um tutorial. C++, Go, Java, Node, né? Tem todos esses caras aqui. Vamos fazer um rapidinho aqui, fazer um de Python. Tá? O do Python ele é bem tranquilão. Tá? Ele tem aqui um aplicativo chamado Offline IMAP e é só seguir. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é instalar o Snapcraft, certo? Como eu falei para você, se você já tem um Snap instalado, é só fazer um install Snapcraft, certo? Fez a instalação? Vamos para o diretório de trabalho e aí você vai criar um arquivo. Eu vou usar o micro, tá? Eu estou mais feliz hoje em dia usando o micro do que usando o Vim. Me julguem, tá? Então você vai criar um arquivo chamado snapcraft.yaml, tá? Então vamos lá, name, offline e map, tá? Nome é obrigatório. Version, você coloca aqui uma versão. Toda vez que você for gerar uma nova imagem, você tem que mudar essa versão, hein? Pode esquecer. Você precisa de um sumário, um resumo, né? Do que se trata. Você precisa adicionar uma descrição. Ou seja, até aqui, nada demais, né? Só coloca o pipezinho aqui para poder quebrar a linha. Blá, blá, blá. Aqui vem a primeira decisão que você tem que tomar, que é o tipo de confinamento, tá?
Confinement. Você pode usar as strict. O strict ele isola completamente o seu programa do resto do sistema e para tudo que seu programa for acessar, você tem que liberar ele para fazê-lo, tá? Se ele precisa acessar o disco, você tem que liberar ele para acessar o disco. Precisa acessar a rede, você precisa liberar ele para acessar a rede. O disco, onde ele pode acessar, onde ele não pode. Então você configura por aqui o tipo de confinamento. Tem o Dev Mode, tá tudo liberado. Ele faz o que ele quiser. É muito comum, tá? Principalmente quando você está começando um Snap novo, você não conseguir fazer o seu programa rodar de jeito nenhum fora do Dev Mode, porque ele está acessando secretamente algum recurso que você não sabe o que é. Então é normal aí gastar algumas horas da sua vida fazendo debug, tentando descobrir o que é que o seu programa está tentando acessar, que ele não consegue e ele não funciona por causa disso. Bem comum mesmo. Tem também o modo. No modo Dev Mode, né? Tá tudo liberado. E você tem também o modo Classic, tá? Eu vou colocar no modo Dev Mode. Aqui vem uma coisa interessante, você escolhe a base, né? Base, você pode colocar Core 18 ou Core 20, se você estiver confiante, tá? Aqui, nesse caso específico, como esse programa usa Python 2, se eu colocar Core 20, muito provavelmente esse programa não vai funcionar, porque eu acho que no Core 20 não tem Python 2, tá? Não tenho certeza, mas acho que não tem não. Mas você tem a base 18 ali, que vai estar ali sendo mantida durante mais algumas décadas, certo? Você tem que escolher a base, e aí você tem a parts. Em parts, assim, cada bloco dentro do part é uma compilação diferente, tá? Então, você pode dar o nome que você quiser. Vou dar o nome aqui de offline imap, normal. Aqui você fala qual plugin você vai usar para fazer o build, né? Na prática se você colocar aqui nesse plugin C e C++, ele vai já botar os compiladores por perto ali, porque você vai precisar dos compiladores para compilar, para fazer a build e tal. Aqui no caso, o Python, né? Então ele já vai colocar o Python com as principais bibliotecas que são necessárias para rodar programas Python. Inclusive, ele permite que você escolha qual versão do Python o seu programa vai ser executado com, que aí no caso é Python 2. Você coloca o código-fonte, https://github.com. Ai, mas isso quer dizer que o bicho lá vai pegar o meu código direto do GitHub e vai compilar? Lá, é isso mesmo. Ele já vai pegar direto. Você nem precisa se preocupar com isso. Tá? Então, github.com, snapcraft docs, né? E aqui, stage packages. Então, aqui no Stage Packages são as dependências, tá? São as dependências que vão ser inclusas na imagem, certo? Para rodar, ele precisa dessa dependência aqui do Python 6. Se fosse uma dependência de build, né? Então seria build packages, ou seja, pacotes que só seriam usados para a compilação. Depois, eles não seriam inclusos na imagem final. Beleza? E aí, aqui na parte do apps, a gente vai lidar com o que vai ser acessível do lado de fora, tá? Ou seja, qual comando que vai ser exposto, tá? Então aqui, ó, esse comando offline imap ele vai ser exposto pela nossa imagem, tá? Se a gente tivesse outras aqui dentro do part, se a gente tivesse outras builds e que gerassem outros binários, a gente poderia também colocar aqui, criar outros apps, né? E expondo todos os apps que a gente precisa para o nosso sistema funcionar. Só por curiosidade, eu vou baixar esse cara aqui para ver o que tem dentro. Vamos ver o que tem dentro. Nossa, pelo tamanho deve ter bastante coisa. Beleza. Ó, ele tem esse monte de coisa aqui, mas no final das contas é isso aqui que a gente vai usar. E é isso aqui que ele vai expor. Isso aqui é um script Python, certo? Então, de tudo isso aqui, ele vai expor só aquele binário lá. Se tivesse outros binários sendo expostos, era só a gente colocar lá no nosso manifesto esses outros binários aqui na categoria do apps. Beleza? Feito isso, salvamos e bora fazer a build. A build é bem simples de ser feita, tá? É basicamente um comando. Snapcraft. Ah tá, ele fez confusão aqui porque é uma escolha infeliz de nome. Eu vou mudar esse nome aqui de Snap para offline imap. Beleza? Acho que agora não vai ter confusão. Suporte para multipass. Eu não tenho opção. Ele pergunta, mas eu não tenho opção. Então, pá, faça aí. Faça o que deve ser feito, amigão. Ele vai instalar o multipass via Snap, obviamente. E todo dia aprenda algo novo, né? Eu não conhecia esse multipass não. Mas é isso, ele é um cliente linha de comando para gerenciar máquinas virtuais com apenas um comando. Me lembrou o Qemu, por alguma razão. Ó, que ele está reclamando que
cgroup versão 2 não é totalmente suportado, né? Isso é coisa do Fedora. Fedora usa o cgroup versão 2. Mas paciência, gente. Que ele tá baixando essa imagem. E o Multipass tem para Windows e tem para Mac também, hein? E o mais legal de tudo é que o logotipo do Multipass, cara, é o logotipo da TV Manchete. Lembra? Se liga. Olha lá, ó. Logotipo da TV Manchete. Tá, então ele está criando uma máquina virtual para rodar o meu build dentro dessa máquina virtual. Nossa, que exagero, né? Antigamente não tinha isso não. Será que é porque eu instalei o Snapcraft do Snap? Sei que eu não vi aqui no Fedora como é que eu instalo o Snapcraft fora. É, eu não vi como instalam. É que o Snap e o Snapcraft são ferramentas diferentes, né? No Fedora não tem Snapcraft não, nos repositórios. É, aproveitar aqui. Multipass list que temos aqui. Ah, tá vendo aqui, ó? Criou aqui. A minha dúvida é se ele está funcionando ou não, se ele vai funcionar ou não, porque justamente por causa desse warning aqui, ele pode melar o tutorial. Seria uma lástima, não é mesmo? O que mais temos aqui? Ah, list, mount, network. É, acho que melou, hein, cara. O Fedora, às vezes, ele é um estraga-prazer nesse sentido. Ele tem as tecnologias tão avançadas que aí coisas simples não funcionam. Eu tava lembrando aqui que o Fedora teve problemas com o Docker também, né? Dados os problemas do Fedora, eu resolvi continuar esse vídeo usando o Elementary OS que eu tenho aqui no meu notebook. Ele ainda está aqui. Fiquei surpreso, né? Inclusive, eu atualizei ele e agora ele está bem mais interessante do que ele estava quando eu fiz os testes, tá? Mas vamos lá. Como o Elementary, a base dele é Ubuntu, ele não tem nenhum problema com o Snapcraft, tá? Eu instalei ele aqui e vamos repetir os testes. Então lá no offline imapd, é só entrar no diretório e dar o comandinho. Deixa eu aumentar a fonte. Vamos lá. Ó, como eu já tinha rodado ele antes, né? Ele já tinha montado a máquina. Mas o processo demorou um tempinho, tá? Porque ele fez todo o setup da nova distro na máquina virtual. Vamos tentar com o Pulse Audio Applet. Mesma coisa. Só entrar aqui e dar um snap. Ele já vai procurar pelo diretório snap e todas as regras que tiverem dentro. Ele está criando uma máquina separada. Então ele cria uma máquina para cada job. Cada job não, acho que para cada snap, né? Mesmo sendo a mesma base, ele vai fazer tudo de novo. Claro que se você tiver o LXD disponível, talvez seja mais rápido do que usar o KVM. Eu lembro que quando ele não usava máquina virtual era muito mais rápido, cara. Não sei o que aconteceu, por que o pessoal fez isso. Faz 5 anos também que eu não mexo com isso. Mas é isso, ó. Então ele já subiu a máquina, agora ele está fazendo atualização. Então ele vai dar uma olhada nas minhas dependências, né? Que aqui são algumas. O processo todo é bem tranquilo. Eu lembro que quando eu peguei o Snap pela primeira vez, assim, eu falei, nossa, cara, como é fácil mexer nisso aqui. Realmente é muito simples. Quando você compara com RPM, que é meio. É muito burocrático, cara, fazer pacote. E aqui é o pacote que resolve tudo. Tipo, vai gerar um pacote que você não tem que se preocupar com mais nada. Fantástico. Mas a gente sempre tem que reforçar as desvantagens do Snap. A desvantagem do Snap é que ele usa uma base dele, ele usa uma base dele, que é a base Ubuntu Core lá, e é isso, não tem como trocar. O Flatpak não, o Flatpak você tem várias bases diferentes. Você tem uma base da Free Desktop e mas você pode usar outras também. Eu acho que o Snap seria, eu acho que o Snap se daria muito bem, cara, se a base dele fosse uma base Alpine, porque ele demora muito para fazer a montagem das coisas todas, porque o Ubuntu é lento para fazer a montagem, né, de pegar os pacotes e instalar. Olha, como é demorado. Nossa, deu um erro aqui. Beleza. Beleza, agora sim ele vai fazer a build. Então, ele estava só preparando a máquina virtual para fazer a build, cara. Agora ele vai fazer a build. Ele vai instalar, tá instalando aqui as dependências, né, para compilar lá o traquinho. E deu erro de novo. E vamos tentar de novo. Nossa, bem caótico aqui, hein? Pior que esse exemplo aqui do Pulse Audio, ele era perfeito, porque, pô, ele é complexo e ele é real, né? Quer dizer, eu não consigo mais gerar. Pelo menos não no Elementary eu não consigo. Engraçado que ele criou, mas ele criou até onde? Não, o mais bizarro não é isso. O mais bizarro é que ele está criando o outro, né? Que loucura, cara. Ó, vamos lá. O daqui, só o daqui, Snapcraft. Isso aqui é tranquilo, que é só um script Python, ele já fez em 30 segundos e já era. Beleza, tá aqui o Snap. Se eu quiser instalar ele, é aquilo que eu falei, né? Snap install, dev mode, dangerous. Graça é essa, mano. E aí é só dar o nome do pacote. E aí, conforme vimos, né? Esse aqui é o comando que é exposto. E aí ele está pedindo uma configuraçãozinha que eu não vou fazer, mas faz parte do software, né? Ele está onde? Ele está aqui, ó, no Snap Bean. Tá? Então realmente isso aqui é o Snap.
Agora o outro brother lá, what the hell? Tenta dar um stop aqui. Beleza, vou tentar de novo. Aí, agora tá indo. Beleza, agora ele tá montando a parte do Gnome, né? Se vocês lembram bem, o nosso colega ele tem duas partes, né? Ele tem o Desktop Platform e o PA Applet. Então ele está montando a parte do Gnome, que é basicamente instalar uns pacotinhos. Beleza, agora ele está compilando. Finalmente, chegamos na melhor parte. Mas ele vai compilar com o quê? Com J2, que é para fazer eu passar raiva. Eu não sei onde dá para configurar isso não, viu? Compilou já. Beleza, aí funcionou. Ficou com um tamanho de 38 MB, caramba. Ah, é por causa das coisas do Gnome, né? Tema, ícones e tal. E aí para instalar a mesma coisa. Dev Mode Dangerous. Beleza, PA Applet. Aí em tese ele apareceria aqui em cima, né? Em sistemas que suportam o System Tray. Que não parece ser o caso aqui. Beleza? Bom, foi um pouco conturbado aí, bem mais do que eu imaginava. Eu não entendi por que ele deu aqueles erros. Aqueles erros que ele estava dando era basicamente de perda de conexão com a máquina virtual, tá? Ele perdia a conexão com a máquina virtual por algum motivo, né? E depois que eu matei a máquina virtual e comecei de novo, ele acabou se estabilizando e aí ele fez a build. É um processo simples, às vezes um pouco mais demorado do que deveria, mas é um processo que você não faz o tempo todo. E depois que você já está com a máquina virtual pronta e com o setup pronto, criar uma nova build é sempre mais rápido, né? Então, se eu vier aqui agora e remover o PA Applet e se eu mandar ele fazer uma nova build, vai ser muito mais rápido, porque ele já tem, está tudo instanciado, já está tudo pronto, está tudo lá configurado, os pacotes estão todos instalados já, então ele vai só basicamente fazer a build mesmo. Tá vendo? Ó? Ele já detecta, ó, que ele já fez essas etapas, ele vai pulando e ele já vai direto para o snapping. E as mudanças que você faz são todas incrementais, né? Então, conforme você altera uma dependência ou alguma coisa, ele não vai repetir todo o processo, ele vai repetir só aquela parte que foi alterada. Então, no final das contas, é um processo bem rápido para criar as builds. Mesmo se você tiver que fazer várias builds por dia, que ninguém faz, você não vai sentir. Tá? Até aqui, o Snap é o meu sistema desses universais, é o meu sistema favorito, porque é o que eu tenho mais familiaridade, é o que eu entendo melhor quando eu tenho problemas, eu consigo fazer o debug de forma mais simples, por razões óbvias, mas também, principalmente, por causa do. Ele se integra com o terminal, ele roda serviços, ele tem uma pegada como se fosse um Docker ali, eu acho isso bacana, porque eu consigo isolar todo tipo de aplicação com um único sistema, né? Diferente do Flatpak, o Flatpak já é outra pegada, ele é pensado para integração desktop mesmo, diferente do Snap, que não é exatamente. Ele atende o desktop, mas não é esse o foco. Sobre o futuro, eu imagino que o Snapcraft ele tem um futuro bacana pela frente, né? O Snap. A versão 6 do Snapcraft vai trazer algumas mudanças interessantes. Eu imagino que se eles mudarem o padrão de compressão das imagens, cara, isso vai ser revolucionário, porque você acaba com essa história de o Snap é lento para inicializar, você acaba com essa história. E o mais bacana de tudo é que talvez a gente veja o Ubuntu saindo da base Debian e indo para a base Ubuntu, né? Digamos assim. Ele vai deixar de ser uma distribuição que usa Debs e vai passar a usar só os snaps como sistema de pacotes, né? Tem problemas aí? Claro, tem problemas, mas os caras estão trabalhando duro aí, já tem anos já que eu acompanho o trabalho do pessoal, o pessoal é sério, o pessoal é competente. O grande problema mesmo são que a estratégia de mercado do desktop e do servidor na Canonical eles se misturam muito. Isso e deixa o pessoal do desktop um pouco desamparado, porque às vezes não é a vez deles de serem atendidos, sabe? E isso deixa o pessoal um pouco desamparado, que ninguém fica parado, os caras que vão criar a solução deles mesmos. Obviamente, tem também o App Image, que é uma outra pegada. O App Image é uma pegada um pouco mais tipo Windows, assim, porque é um pacote que você baixa, que você tem que cuidar da atualização dele quando você quer. Tem uns sistemas que ficam gerenciando atualizações, o pessoal tentou criar uns hubs de App Image, mas eu não testei para ver se faz parte do meu perfil ou não. Né? E o App Image não resolve alguns problemas que o Snap resolve para mim. Como eu falei, serviços. Mas talvez realmente essa história da compressão seja o último bastião para o Ubuntu adotar de vez o Snap. Eu não acho que o Snap seja um formato de pacote para usuários experientes, sabe? Tipo, ou para quem gosta de mexer nas minúcias. Mas a ideia dele é justamente você esquecer a administração da sua máquina. Você instalou um negócio ali, ele vai se atualizar sozinho, vai funcionar sempre na última versão, queira você queira ou você não queira, o problema é seu que você não quer.
Mas vai estar sempre ali. A sua máquina basicamente vira como se fosse um serviço web, sabe? Tipo, tá sempre ali atualizado, não tem muito controle sobre o que acontece, mas o ambiente fica mais fácil de reproduzir, enfim, tem lá suas vantagens também, né? Principalmente quando o pessoal garante a qualidade do que eles estão entregando. O sonho de ter o Snap como formato padrão do Linux, você vê os desenvolvedores lançando os seus aplicativos no Snap, ainda está longe, ainda está longe. Deixa eu só confirmar aqui, por exemplo, os aplicativos do JetBrains. Deixa eu ver eu acho que eles são empacotados pela JetBrains. O, 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 os aplicativos da JetBrains eles são empacotados pela JetBrains. Eu não consegui ter esse, ainda não consegui ter esse selinho de qualificado aqui, ó. Tô aqui, peguei esse selinho qualificado, mas a ideia é essa, que as empresas criassem esses pacotes, né? E no final dos contos, a JetBrains só empacota para Snap, por enquanto. Se não me engano, Spotify também. Gente, eu nem sei escrever Spotify. Assim que escreve? Tá vendo aqui, o Spotify é desenvolvido pela Spotify. Então, de certa forma, como o Ubuntu era a maior distro, continua sendo, na verdade, ainda a maior distro, essa coisa toda, então as fabricantes, né, os desenvolvedores estão empacotando suas coisas pro Snap, né? Pelo menos por enquanto. Microsoft Teams, né, para você instalar o Teams. Então, os grandes players estão lá. Né? Eu estou procurando o Steam, mas o Steam não está aqui não. Sei lá o que aconteceu. Beleza? Então é isso, gente. Próximos vídeos eu vou tentar dar uma focada no App Image, ver como é que funciona, e o Flatpak também. A dar uma atualizada naquele vídeo sobre Flatpak que eu já fiz. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida mais profunda sobre o Snap, deixem aí nos comentários que eu retorno. Certo? E aí, resumindo, é para todo mundo? Não é. Mas ele atende muito bem quem usa o computador e como se usa um computador, assim, tipo, quero usar o computador, quero ouvir música, quero browser, quero jogo, ele atende bem esse público, né? Agora, se você é fuçador, não vai te atender. Mas se você quer distribuir seu software, é uma boa tática, né? Desde que funcione. Certo? Então é isso, o Snap é mais uma opção, né? O grande defeito do sistema é que ele tem uma loja centralizada, quem controla a loja é a Canonical, o código-fonte da loja não é aberto, o Snap precisa se estender para rodar, então isso explica a ausência dele em algumas distribuições, mas a maior birra que a comunidade tem contra ele é justamente as políticas da Canonical de browsers, né? Eles tiram o pacote deb do browser para colocar um Snapcraft no lugar. É uma decisão que racionalmente faz sentido, mas que é um pouco invasiva, né? Então isso pode gerar um certo transtorno aí. Beleza? Então, gente, é isso. Esse é o Snap. Espero que tenham gostado. Dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários. E claro, né, se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike aí pra gente saber o que está acontecendo. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Se quiser fazer doações, segue nosso Pix. Esse e-mail serve para contato comercial e também doação em euro. E claro, segue nossas redes sociais para você receber em primeira mão aí os próximos vídeos e trocar uma ideia. Beleza? Vou tentar falar sobre o Flatpak. Até o próximo vídeo. Falou!